quer falar de o governo federal editou uma medida provisória que cria um fundo privado de financiamento de bolsas para incentivar estudantes pobres a permanecerem no ensino médio. Esse fundo receberá até 20 bilhões da União em recursos do orçamento ou ações de empresas estatais. E no futuro, os leilões do pré-sal também poderão exigir das empresas aportes adicionais nesse fundo como contrapartida social. O plano do governo é, a partir do próximo ano, pagar uma bolsa para que os jovens pobres não abandonem a escola. E os alunos poderão receber uma quantia a cada mês e ainda retirar uma parcela que ficará em poupança quando eles concluírem os estudos. Como é que vocês avaliam essa medida voltada para a educação que vem agora como projeto do governo federal? Dávila? Bom, primeiro, o governo não deveria ter melado a reforma do ensino médio que foi aprovada no governo Temer, com o apoio de todos os 27 secretários de educação de todos os estados brasileiros. Foi unânime o apoio. Por que essa reforma é tão importante, que precisa ser preservada e só não vai à frente por causa, de novo, da pressão do corporativismo na educação? O que essa reforma traz de fundamental é o aumento da carga do ensino técnico e profissionalizante. É criar uma nova trilha no ensino médio. Por que isso? Porque 48% dos nossos jovens abandonam o ensino médio antes da conclusão. E por que eles abandonam? Porque eles não veem nenhuma utilidade na escola. É aquele decoreba de matéria que não serve para absolutamente nada, que não os preparam para o mercado de trabalho e eles sentem que eles estão perdendo tempo. Mas o que você está querendo dizer? Que o governo está tentando resolver com uma bolsa algo que seria estrutural e que ele poderia resolver com a reforma? Exatamente. Duas coisas. Primeiro, se ele tivesse a coragem de manter a reforma do ensino médio, manter o caminho das eletivas e principalmente o aumento de curso técnico profissionalizante, os jovens permaneceriam na escola porque iam aprender algo útil para exercer uma profissão no futuro. E nesse caso, se tiver uma política de complemento de renda, seria importante, porque aí você tem a capacitação técnica com alguma forma de incentivo para mantê-los e prepará-los para entrar no mercado de trabalho. Agora, se mantiver esse currículo aí com 15 matérias obrigatórias e decorebas sem sentido nenhum para o jovem, pode dar o que for de dinheiro que vai ser outra coisa que vai ser perdida no ralo público, porque o jovem não vai ficar nessa escola que ele não aprende nada que é útil para a sua vida profissional. Piperno, quando a gente olha ali a cabeça, né, da matéria, da notícia, parece muito positiva, porque a gente está falando, então, que é uma forma de você incentivar os estudantes, principalmente em situação mais vulnerável, a permanecerem na escola. E a gente sabe que quando a gente fala de comunidade, de pessoas pobres que dependam também do estudo, há outras questões além do estudo que colocam essas pessoas ali dentro da escola ou que também podem retirar essas pessoas da escola. Mas o Dávila já trouxe uma crítica falando que o governo está muito na superfície e não cuidando de uma questão mais estrutural. Como é que você avalia? Essa questão das pessoas mais vulneráveis, ela faz toda a diferença, porque a evasão escolar é muito grande, até porque esses garotos geralmente já estão na adolescência e em muitas regiões do país, esses meninos, esses garotos, esses adolescentes, eles se veem na obrigação de abandonar os estudos para ajudar em casa. Para trabalhar. Família. Exatamente, trabalhar. Então, o que vai acontecer? O que essa questão dessa bolsa prevê? Esses estudantes, eles teriam... Aliás, isso também tem a ver com uma parte das propostas da Simone Tebet na última... Sim. Então, esses estudantes... Proposta de governo dela. Uma parte desses recursos, desse fundo, estariam à disposição, poderiam ser sacados por esses estudantes no final do ano, a partir de, aprovação de metas. Então, não é só acabar o ano e ir lá e sacar o dinheiro. Então, também aí se criaria mais um estímulo para que esses garotos permanecessem na escola. Como é que você avalia o argumento aqui do Fábio Piperno e daquilo que foi colocado aqui pelo Dávila, hein, Gani? Eu estou do lado do Dávila. Isso já era esperado, mas por quê? Pelo seguinte... Por que não resolve o problema, Evandro? A pessoa pode até concluir o ensino médio, mas é um ensino médio de péssima qualidade. O Brasil ele tem uma distorção que é muito grande. O orçamento
da educação no Brasil, o último, 130 bilhões de reais. Da educação básica ou não? Então, tudo. Toda. 30 bi, e aí é praticamente igual. 30 bi é educação básica e 30 bi ensino universitário, quando deveria ser muito maior a educação básica. Porque se você tem uma população jovem que fala, tem noções de inglês, um bom português e noções de matemática, essa pessoa vai ter uma produtividade muito maior. O que acontece no Brasil é que muitos chegam no ensino universitário com deficiências muito graves em matemática, em português, em inglês, nem se fala. Que são as disciplinas básicas. Que são as disciplinas básicas. Já tem um problema aí. Se a gente pegar o orçamento do ensino técnico, que o Dávila tanto defende e eu defendo também, é de 18 bilhões de reais. Então, se o orçamento fosse maior para o ensino técnico, como o governo Temer quis fazer, essa evasão não ocorreria, até porque a pessoa já pode começar a trabalhar. E quando a gente discute educação, Evandro, tem uma dificuldade que a gente fala o seguinte, olha, eu parto de uma realidade aonde o tempo é limitado e o dinheiro é limitado. Então eu tenho lá 6 horas para alocar matemática, português, história, geografia, biologia e tal. Não dá para falar, não, tudo é importante. Não dá. Esse argumento não dá. Porque mais aulas, mais horas de matemática é menos de história, mais de história é menos de matemática. Então, qual é a escolha que o Brasil quer fazer enquanto sociedade? O que é mais prioritário agora? É história? Não estou falando que história não seja importante, não. Mas é história, sociologia ou é matemática e português? Eu entendo que a gente tem que priorizar matemática, português e inglês, porque com uma boa noção de matemática, português e inglês, você aprende história no futuro, você aprende geografia no futuro. Essa é a base, né? E o ensino técnico. A gente tem que fazer uma escolha. Não dá para falar, não, tudo é importante. Porque a realidade é, eu tenho tempo limitado e eu tenho dinheiro limitado. Dávila. Então, 2 pontos. Primeiro, educação é isso mesmo que o Gani falou aqui. Nós precisamos mais dinheiro para educação básica. Hoje, quase 50% das crianças não estão devidamente alfabetizadas aos 8 anos de idade. O que é um absurdo total. Total absurdo. Quase 50% não estão alfabetizados. E depois, 48% abandonam o ensino médio. Então é um desastre total essa educação. Agora, vamos focar, para ter uma ideia sobre o ensino médio, o ensino técnico e profissionalizante. A média no Brasil é 9% só dos jovens acabam fazendo algum curso técnico profissionalizante. Sabe qual que é a média nos países da Europa? 40%. Ou seja, a maioria das pessoas não quer seguir carreira universitária, não quer ter diploma que não vale para nada. Você quer ter um curso profissionalizante técnico para começar a trabalhar. Então aí é um programa de complemento de renda, junto com uma capacitação profissional que é o ensino técnico, e isso sim ajudaria muito esse programa. Mas aí a gente está falando do que seria ideal. Enquanto não se tem o ideal... É jogar dinheiro fora. Porque esse ensino, ele vai trabalhar porque ele não vê que ele está tendo tempo bom gasto na escola. Ele vai abandonar a escola de qualquer jeito. Com essa escola decoreba, ele vai embora. Ele vai embora da escola, ele não vai ficar na escola. Então, esse é o ponto que eu estou colocando aqui. A gente tem que... Qual é o problema? O problema é que nós não temos uma educação de qualidade no Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Segundo ponto, não temos investimento suficiente em curso técnico profissionalizante que retém o jovem na escola. O que faz para reter? Não é o dinheiro, ele vai trabalhar, porque ele vai arrumar um emprego melhor. Então, é importante entender o real problema. E terceiro ponto, de onde é que vai tirar 20 bilhões? Agora, para esse dinheiro, tem 20 bilhões? E para o ajuste fiscal? E para o estouro de 30 bi? Então, o ponto é o seguinte, a gente tem que ter... Por quê? Aí o governo não quer enfrentar o corporativismo. Por que não tira esse dinheiro do excesso do FIES que tem? Ou por que não tira dinheiro do Fundeb? Por que não tira de onde tem que não está funcionando? E Perno está discordando de você. Ué, dinheiro é infinito. Porque no caso do FIES... Então vamos lá, tem um monte de questões aí. No caso do FIES, ele já está sendo enxugado. O FIES, por exemplo, chegou a ter quase que um número ilimitado de alunos. Agora, o FIES está sendo enxugado para 100 mil, digamos, bolsas por ano. Então, não tem mais... Agora, esse ano ainda foram 140. Já diminui para 100 mil no próximo ano. Em relação a essa carga horária, veja... E o Fundeb?
que é um festival de desperdício de dinheiro público numa escala absurda. É inacreditável. No caso, por exemplo, do ensino médio, uma coisa que eu esqueci de falar, quer dizer, o currículo muda e todo aluno ele vai poder optar por 600 horas de matérias optativas, 2.400, enfim, obrigatórias, mudando o currículo, entrando em inglês, entrando em espanhol. Outra coisa, ele não deixa... ele não desiste só porque é pouco, digamos, é pouco atraente. Ele desiste também porque ele precisa de dinheiro, a família precisa de dinheiro, e aí ele vai, enfim, arrumar algum tipo de trabalho. Outra coisa, no caso do ensino básico, e aí entram também os orçamentos estaduais. E a gente está falando de um ministro da Educação do Estado que mais avançou em educação nesses últimos tempos. Mas, enfim, no caso do ensino básico, eu até concordo em parte com a crítica que o Alan faz. O Alan faz essa crítica, não é de hoje, que os governos poderiam investir mais no ensino básico. Aí tem uma outra história. Lá na ponta, lá no ensino universitário, o setor público oferece as melhores universidades do país. Lá embaixo, na base, no ensino básico, não. O ensino básico é ruim. Por que isso também? Uma das explicações, ela é óbvia. Lá em cima, lá a universidade pública, que é melhor, ela é também frequentada por parte da elite. Lá embaixo, não. Ou não? Ô, Piperno, vamos colocar as coisas no seu contexto aqui. Universidade pública boa de excelência, a gente tem 3, tá certo? O Brasil, você tem uma indústria de universidade federal absolutamente ineficiente, militante, que devia ser fechada, que é uma vergonha, é uma total vergonha no Brasil que seja melhor do que as melhores universidades federais. Dinheiro. Opa! Eu estou falando que tem 3 universidades públicas boas. 3. E algumas federais. 3. Opa! 3. E o resto, a maioria das federais é uma vergonha, é um desperdício de dinheiro público. E as privadas, então? São piores ainda. Mas tem que fechar tudo. Não, mas daí não é pago com o nosso dinheiro. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte. Ponto. Senhores, arrematem. Esse é o ponto. O ponto é desperdício de dinheiro público. E dinheiro público, você tem que saber o que você prioriza. Se quer priorizar ensino médio, curso profissionalizante, salário, tem que saber de onde vai tirar o dinheiro. E tem que tirar dinheiro do bolso do corporativismo da educação. É do Fundeb, O Fundeb não é nada mais do que um banco para financiar corporativismo petista. É isso que serve o Fundeb. Piperno, vou deixar você concluir, depois Gani rapidamente, porque a gente precisa falar um pouquinho também de guerra. Vai lá, fala, Piperno. A universidade pública, ela é melhor do que a privada, porque a universidade pública recebe os filhos da elite e o ensino básico não. Agora, eu sou a favor, inclusive, já disse aqui, que a universidade pública também passe a cobrar mensalidades de um determinado nível de família. Então, por exemplo, a família ganha lá, 50 salários mínimos por mês, que pague também a mensalidade pública, que não seja de graça. Gani, o Piperno, ele pega a USP como exemplo, como um todo, né? Numa anímia. E outra. USP não. Agora, e mesmo dentro da USP, há cursos que prestam e cursos que são pura militância lá, desperdício de dinheiro público, desperdício para a sociedade, um bando de inúteis lá discutindo o sexo dos anjos, uns acadêmicos aí que não. Última universidade melhor que Não, eu estou falando de alguns cursos dentro da USP. Agora eu vou dizer uma coisa aqui, Conclua. O Evandro. Na lista da FUVEST, Universidade da USP, por um critério identitário de esquerda, só tem autoras mulheres, só livros de autoras mulheres. Machado de Assis, o maior escritor do Brasil de todos os tempos, talvez do mundo, está de fora por uma política progressista de esquerda.